Esta é uma apresentação de um júri simulado da disciplina de Biologia professora Suelen Sobreira, apresentado pelos alunos da terceira série do ensino médio do Centro Educacional Aprender Pensando. E a motivação de cativeiro dos animais para sabores. Não basta dizer que os animais estavam sendo bem mantidos ou bem cuidados, quando nós temos a perícia que comprova tudo isso que eu acabei de falar. Debaixo do time dos estudos. Mas como que você soube para poder buscar no documento, já que você não sabia da lei? Só fui na cidade buscar os filhos que eu vi muitas pessoas do povoado e fui atrás. E você não sabia da lei? Não. Então, como que você A Suelen entende que não se trata apenas de uma criação irregular, mas de tráfico de animais feito pelo réu. E também foram encontrados registros, como a advogada já falou, que em uma das perícias da perícia fez, foram encontradas anotações com os valores de cada animal que o réu fazia à venda. E a gente tem também nisso, todos nós sabemos que a venda de animais silvestres é proibida, né? Como diz na lei. Na Lei de Proteção à Fauna, número 5.197, de 1967, ela estabelece que os animais silvestres são propriedade do Estado e proíbe a utilização comercial predatória, que foi o que o nosso réu fez. Na lei, que a Rafaela citou, 2 a 5 anos para captura ilegal, ou seja, a gente procura 4 anos, e também 6 meses ao plano do desequilíbrio ecológico que causou na comunidade, faltando cerca de 1 ano, ou seja, 5 anos de vida. 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, tem também o Código Florestal, número 12.651 de 2012, e tem também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Então, o que a gente sabe? Que o réu, ele praticou venda ilegal, praticou também a captura de animais sem a permissão do Estado, o que é proibido, e também ele fez o desequilíbrio ecológico na comunidade. É importante destacar que nunca houve maltratos a animais e sempre foi buscado assistência veterinária contínua. Diferente do cenário de abandono ou prioridade tipificado no artigo 22 da Lei nº 9.605, o Sr. João sempre guardou os animais com mais estrito zelo, lendo-se tanto de acompanhamento técnico de médicos veterinários devidamente aplicados. Os animais eram submetidos a uma rotina de alimentação regrada, balanceada e especificada das necessidades nutricionais de cada espécie. O direito penal, o 4, exige para as configurações de crime de maltrato a presença inequívoca do dolo, isto é, a intenção deliberada de infligir dor, sofrimento ou submeter animais a condições degradantes. Os animais. Seria uma comunidade rural geral, marcada pela escassez econômica e pela falta de oportunidades. Quando a acusação afirma que ele busca complementar a renda, a defesa esclarece. Não se trata de luxo, de ganância ou de espírito de trato de colocar
seja analisado não apenas pela letra da lei, mas também pela realidade humana que envolve o réu. É apenas um senhor pobre, que vivia na miséria e procurava o seu próprio sustento de alimento. Conselheira? Sim. Mais uma proposta de liberalidade? Por enquanto. Vocês têm como proposta a liberdade. Dando continuidade, agora a gente vai ter um momento dessas perguntas experientes convocadas para debater e agregar tanto a parte da defesa quanto a parte da acusação. Inicialmente, vai trabalhar com a pergunta do senhor João Ferreira. Então, o senhor, junto com a conclusão da advogada de defesa, pode continuar. Bom dia a todos. Eu queria falar que minha família é muito humilde, não tinha muitas condições, morava no interior bem longe da cidade. E busquei muita ajuda ao governo, mas não fui respondido. Eu queria apresentar de forma segura para ficar com o filho que eu tinha, que os horários da minha idade, severo. E sempre deixar o filho passar fome e matar ele para praticar o ato. No momento que os moradores começaram a perceber o desaparecimento dos animais. Então, mas não foi no momento que ele foi pedir ajuda do governo, foi no momento que os Eu não moradores falei começaram a acusação, que foi por isso. Ele não tinha conhecimento da lei, mas aí ele foi acusado por um crime que ele nem tinha conhecimento do que ele estava fazendo, e aí surgiu isso, o conhecimento. Não é do resultado. Eu acho que eu tive muitos estudos, então eu conheci. Mas como que você soube para poder buscar ajuda do governo, já que você não sabia da lei? Só fui lá na cidade buscar os filhos que eu vi muitas pessoas do povoado e fui atrás também. Você não sabia da lei. Não. Então, como que você pode começar? Pode. Só um segundo. Você insiste na qualidade de transparência aqui? Então, o senhor e o senhor da jogada de acusação e defesa podem Totalmente desestruturados, doentes, e os pássaros que agem lá estavam extremamente estressados, sem nenhuma condição de viver normalmente. Doentes, deplorável. eu gostaria de mostrar umas imagens. Essas imagens aqui mostram que esse ambiente era para o governo, né? Senhora, vai passar um real a imagem? Sim. É a imagem que eu já apresentei. Vou mostrar justamente a imagem.
pela porta, passou vários dias convivendo com a comunidade